Boa noite. A aprovação da abertura do processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff em Brasília repercutiu na política local. Hoje, o futuro da presidência do Brasil foi o principal assunto na Câmara Municipal de Manaus. As manifestações de apoio estavam nos discursos e até em algumas roupas. Camisa vermelha em defesa do PT, gravata amarela em apoio ao impeachment. Na sessão desta segunda na Câmara Municipal de Manaus, o futuro da presidência da República foi o principal assunto. A maioria que se manifestou defendeu a saída de Dilma Rousseff do governo. Nós temos aí quase que... Só não temos 100% porque nós temos 3 vereadores do PT. Mas aqui nós temos tranquilamente 38 vereadores a favor do impeachment. Grande parte dos vereadores se mostrou satisfeita e otimista com a abertura do impeachment. É evidente que a economia volta a respirar e a nossa indústria, que é a mais perecível no cenário nacional, volta também a respirar. Eu espero que a economia volte a dar sinais de vitalidade logo, logo. E se fosse a presidente, pediu o banquinho, ia para casa e renunciava. Mas não é o que pensa a bancada petista na Câmara de Manaus, formada por 3 vereadores. Eles prometem voltar às ruas para tentar barrar o impeachment no Senado. Impeachment sem crime de responsabilidade é golpe. Então, nós devemos nos unificar, fazermos uma avaliação do porquê esse golpe está chegando e preparar de novo as ruas para que o Senado possa escutar efetivamente o que tem ainda das ruas aí para protestar contra esse golpe. Os votos dos deputados federais do Amazonas também repercutiram. Eles foram unânimes. Os 8 deputados disseram sim ao impeachment. Até os que fazem parte de partidos de apoio à presidente Dilma, como Alfredo Nascimento e Issa Abraão. Para este vereador petista, os votos foram estratégicos. Quando esses parlamentares daqui, que haviam declarado seu voto contrário ao impeachment, depois mudam de opinião de uma forma que a gente não entendeu o porquê, significa dizer que, de uma certa forma, não apenas estão jogando para a torcida, mas a gente sabe que uma dessas pessoas também está com seu nome na Operação Lava Jato. Então, muito mais do que apenas querer uma candidatura para a prefeitura, muitos querem se blindar. O processo de impeachment ainda vai gerar muitas discussões. Agora, com a aprovação da Câmara, segue para o Senado, onde uma comissão especial vai ser montada para analisar essa denúncia com 21 parlamentares. O Senado pode afastar temporariamente a presidente do cargo por 180 dias. Durante esse período, ela recebe metade do salário, até que se decida ou não pela cassação definitiva. E nós entramos em contato com os deputados federais Issa Abraão e Alfredo Nascimento para falar sobre as declarações dadas pelo vereador professor Bibiano. Issa disse que está em Brasília e que só amanhã vai conceder uma coletiva para explicar as razões do seu voto a favor do impeachment e as consequências para as eleições de 2016. Já Alfredo Nascimento disse que votou com a consciência de que estava representando a vontade do povo do Amazonas. Por isso, renunciou ao cargo no comando do PR e, por fim, afirmou que não está envolvido com a Lava Jato. E o PDT iniciou hoje o processo de expulsão dos 6 deputados federais do partido que ontem votaram a favor do impeachment, contrariando a determinação do Diretório Nacional. Aqui do Amazonas foi confirmada a expulsão do deputado federal Issa Abraão. Sobre o assunto, o parlamentar disse que ainda não foi notificado oficialmente sobre a decisão do Diretório Nacional. Issa ressaltou ainda que somente quando for notificado vai reunir os seus advogados para apresentar defesa. Câmara dos Deputados, que abriu o processo de impeachment contra a presidente Dilma Rousseff. Aqui em Manaus, manifestantes contra e a favor da presidente se mobilizaram na Ponta Negra e no centro da cidade para assistir à sessão lá em Brasília. Os atos foram pacíficos. A manifestação no Largo São Sebastião, no centro de Manaus, foi em apoio à presidente Dilma Rousseff. De acordo com os organizadores, 5.000 pessoas estavam lá. Mas, pela estatística da Polícia Militar, o público foi de 700 manifestantes. Todos acompanhavam pelo telão, voto a voto. E o resultado não satisfez. Enquanto estudante universitária, que entrei graças a esse governo na universidade, hoje vejo meu futuro sendo selado por esse congresso que não representa a maioria da população brasileira. O quanto são golpistas,
o quanto são retrógrados todos esses deputados que votaram a favor do impeachment. Agora, os líderes dos movimentos que apoiam a presidente Dilma prometem mais mobilizações nas ruas. Não vai ter golpe! Não vai ter golpe! Vamos continuar tensionados e mobilizados em defesa da democracia e do Brasil. Já na Ponta Negra, na Zona Oeste, houve comemoração. Aqui, segundo números da Polícia Militar, 1.000 pessoas acompanharam a votação. Já para os organizadores do evento, foram 5.000. Um dos momentos de maior expectativa foi a votação da bancada do Amazonas, que disse sim ao impeachment. Agora, os movimentos a favor da cassação da presidente já se preparam para mais manifestações para pressionar o Senado a dar continuidade ao processo. É um momento histórico que o Brasil está passando. Vai ser maior que as diretas já, vai ser maior que o impeachment do Collor, vai ser maior que a marcha da família. Vai ser uma mudança que tem que começar em nós. Mais de 100 quilos de drogas foram apreendidos no fim de semana nos municípios de Tonantins e Itacoatiara. Em uma das apreensões, o material estava em vasilhames de óleo de moto, numa embarcação, e outro em uma plantação de maconha, pronta para ser embalada. Cerca de 50 famílias reclamaram hoje de ameaças de supostos donos de um terreno, que elas estão tentando invadir na comunidade Terra Santa, na Zona Norte. A polícia foi enviada para o local para evitar novos conflitos. Este homem foi preso quando tentava roubar uma loja de um shopping na Zona Centro-Sul. Ele usava uma arma de brinquedo e a intenção era levar o dinheiro da venda de ingressos do jogo entre Vasco e Fluminense, que eram vendidos no local. Ontem teve concurso da Marinha do Brasil. As provas foram aplicadas na Arena da Amazônia, no bairro de Flores. Cerca de 30 candidatos não conseguiram entrar no local. Eles disseram que chegaram aproximadamente 10 minutos antes do horário determinado para fechamento dos portões. Inconformados, se dirigiram ao 12º DIP para registrar a ocorrência. Em nota, a Marinha informou que a prova estava marcada para as 10h30 da manhã, horário de Brasília, ou seja, 9h30, horário de Manaus. Os portões seriam fechados às 8h30. Os candidatos que chegassem depois do fechamento dos portões seriam eliminados. O órgão reiterou que os portões em Manaus foram fechados no horário previsto. E chegou a hora de ver como é que está o trânsito nessa segunda-feira. Vamos ver imagens da Avenida Max Teixeira, no cruzamento com a Avenida ali São Judas Tadeu, na Cidade Nova. O trânsito por lá é tranquilo, a gente não vê grandes retenções, alguns carros circulando na rua, que é normal para o horário, mas sem nenhum congestionamento na área. Dia das Mães é só no mês que vem e já tem gente na expectativa de conseguir uma vaga como temporário no comércio. Mas por causa da crise, as notícias não são muito boas. Esse ano, a oferta de vagas deve ser menor do que no ano passado. Ainda assim, a oportunidade existe. É só ficar ligado nas dicas para garantir uma colocação no mercado de trabalho. Em 2014, Karina entrou como vendedora temporária nesta loja durante o período de Natal. E até hoje está na função e ganhou promoção. Bom, a diferença é a pontualidade, o jeito de lidar com os clientes, né? Porque cada uma pessoa é uma diferente da outra, então a gente tem que ter bastante jogo de cintura para lidar com as pessoas. E talvez seja isso, né? O meu jeito de lidar com os clientes, porque aqui eles prezam muito bom atendimento. Igual a ela, muitas pessoas esperam com ansiedade por esse momento, principalmente agora, que se aproxima um dos bons momentos para a contratação de mão de obra temporária, por causa do Dia das Mães. Segundo uma pesquisa nacional, em 2016 devem ser abertas em todo o país 23 mil vagas de emprego temporário nesse período. Mas é um número ainda baixo em relação ao ano passado, quando foram abertas mais de 32 mil vagas, uma queda de 28%. Em Manaus, segundo a Câmara dos Dirigentes Lojistas, que abrange 4 mil empresas,
Este ano devem ser apenas 250 vagas. É muito pouco. Nós estamos calculando, nós estamos solicitando, porque como fizeram muita redução, no momento de venda, se ele não contratar, ele acaba perdendo esta venda. Então, nós estamos pedindo àquelas empresas, principalmente, que têm o segmento de confecção, de calçado, de bijuteria, de perfumaria, o que está mostrando os 4 principais itens, que nós sabemos que ela já está no limite de funcionário, que ela contrate pelo menos para atender melhor e tentar aumentar a venda. Mesmo com um cenário não tão favorável, os especialistas recomendam que quem for se candidatar a uma vaga para trabalhar por tempo determinado ou quiser permanecer no emprego, deve observar alguns aspectos importantes. A proatividade, essa substância que é ser ativo e não reativo emocionalmente, lidar com as pessoas com mais tranquilidade. Confesso que todas as vezes que eu converso com o lojista, ele diz assim, eu gostaria que eles fossem mais abertos, jogassem limpo comigo. Eu gostaria eu até observo algumas características, mas é necessário que ele se proponha a fazer melhorias e mudanças constantemente. Que aí eu ajudo, porque eu estou querendo essa pessoa. Só que depende mais dele do que de mim. E não esquecer também que, apesar de ser temporário, o trabalhador não pode ganhar menos que os efetivados. O serviço prestado precisa ser registrado em carteira. E ele tem todos os direitos trabalhistas, como 13º, salário, férias, vale-transporte e fundo de garantia. Mas o importante é acreditar. Gostar do que faz e se dedicar ao serviço para que assim possa conquistar a confiança do empregador e, quem sabe, garantir a posição efetiva dentro da empresa. Todo lugar que você vai, você tem chance. A chance quem se dá é você. Se você não tiver, você cria uma chance. Então, assim, hoje o mercado, ele não quer mais profissionais medianos. Ele quer profissionais excelentes, quer profissionais que resolvam problemas. E por falar em emprego, muita gente já está cansada de ir todos os dias ao Cine à procura de vagas. Para facilitar essa busca, o Cine começou a colocar na internet as informações sobre os postos de trabalho e as orientações para os candidatos. Há 1 ano e 3 meses desempregado, Janderson faz as contas das idas ao Cine. Já vim aqui umas 5 ou 6 vezes e nunca tem nada, entendeu? Manda a gente vir outras vezes, mas é mesmo que nada, entendeu? Aí eu tô tirando uma maneira de ir atrás, entendeu? Para ajudar quem está em busca de emprego, o Cine Manaus lançou uma ferramenta na internet que atualiza diariamente a oferta de vagas. Todo meio-dia, todo dia vai ter uma mudança de vagas. A gente espera que todo dia tenham vagas novas, mas ali o trabalhador vai ter a facilidade de não se deslocar ao Cine, sabendo que não há vaga. Evita que ele, já desempregado ou à procura de um emprego, ele gaste seu dinheiro à toa, como dizendo, vir ao Cine e não ter nenhuma vaga disponível. Através do portal vai ser mais fácil. Para acessar o link, é preciso entrar no site da Secretaria Municipal de Trabalho, clicar no banner do Cine e consultar a opção Vagas. A seguir aparece uma lista com as oportunidades disponíveis. Além de divulgar as vagas disponíveis todos os dias, a nova ferramenta tem o objetivo de potencializar o atendimento. Só agora em março, mais de 15 mil pessoas procuraram os serviços do Cine. Esse número é 30% maior do que o atendimento oferecido nesse mesmo período no ano passado. A facilidade foi bem recebida por quem está em busca de uma oportunidade para voltar ao trabalho. Muito bom, porque tem muita gente desempregada, né? Até com essa crise que nós estamos agora, a gente, o que aparecer a gente tem que pegar, porque né, é dinheiro. Pelo menos assim lá, quando vai lá no site lá já está atualizado. Para vir aqui já vem com uma intenção favorável para arranjar um emprego. E você que tem internet banda larga em casa, já pensou se de repente sua conexão é interrompida simplesmente porque o limite de consumo acabou? Pois é assim que algumas empresas pretendem oferecer o serviço ao consumidor a partir do ano que vem. Mas antes que a medida entrasse em vigor, a Anatel já determinou que as operadoras não poderão reduzir e nem suspender o serviço. Usar a internet já faz parte da rotina da maioria da população. Mas para algumas pessoas, o hábito é mais que lazer, é uma fonte de renda. Esta lan house existe há mais de 10 anos. Para seu Silvio, a mudança significaria prejuízo.
Com certeza ia ficar muito difícil para a gente, porque a gente movimenta uma grande quantidade de dados aqui, principalmente que faz muito download aqui no setor daqui da Lan House. Ia ficar praticamente impossível trabalhar. E nós que precisamos acessar muitos sites ali no setor ali do balcão, teríamos uma dificuldade muito grande para poder executar o nosso trabalho, né? A preocupação é porque a partir do ano que vem, o uso da internet banda larga seria racionado. A ideia das empresas é estabelecer um limite de consumo para os assinantes. Na prática, vai ficar parecido com o que se tem no celular hoje. Ao atingir a franquia, a velocidade é reduzida ou a internet é simplesmente interrompida. E o serviço só será reestabelecido com o pagamento de um pacote adicional. Mas a Anatel determinou de forma cautelar que pelos próximos 3 meses as empresas não pratiquem a redução nem a suspensão do serviço, não antes de se adequarem a algumas medidas. Será preciso garantir aos usuários uma ferramenta que informe o consumo, o histórico detalhado, além de enviar notificações quando o limite estiver próximo de ser atingido. De qualquer forma, os órgãos de defesa do consumidor já se organizam. Na próxima reunião conjunta da chamada Força Tarefa, já atuar com relação à situação e, primeiramente, fazer levantamento quanto a possível impacto aqui no estado, dado que essa operadora não tem grande fornecimento aqui na nossa área. E o assunto agora é saúde. Você já ouviu falar em lobomicose? Essa é uma doença pouco conhecida, mas comum, principalmente nas comunidades ribeirinhas. Ela só é encontrada aqui na região da Amazônia e por isso é preciso ficar atento aos sinais na pele. Seu Raimundo, que prefere não mostrar o rosto, conta que em 1990, quando trabalhava no Cacau Pireira, apareceu uma feridinha na perna. Na época, ele não deu importância, mas aos poucos a situação agravou. E quando foi ao médico, veio o diagnóstico. Estava com lobomicose. O senhor tinha ideia de que existia essa doença? Não, tinha não. Não desconhecia. E aí começou a aparecer uma feridinha? Começou a aparecer uma feridinha. Ele é um nozinho que cria, só um nozinho. E desse nó vai virando, vai se espalhando. Foi crescendo? Foi crescendo até ele estourar. A lobomicose é uma doença de pele. No início, surge apenas um pequeno caroço, mas que pode se multiplicar. Com o tempo, os nódulos criam cicatrizes com um queloide e se espalham pelo corpo. Ele se desenvolve principalmente nas extremidades, como mãos, pés e orelhas. A doença é transmitida por um fungo encontrado só na vegetação amazônica. Ele penetra na pele quando existe algum tipo de lesão. A doença não é contagiosa, mas pode se tornar crônica e ter consequências sérias. Se não houver o tratamento adequado, a pessoa pode ficar com impossibilidade de movimentação de membros, inclusive pode se ulcerar, vir a gerar câncer de pele. O especialista alerta que o diagnóstico precoce é a melhor forma de tratar os sintomas corretamente e retardar a evolução da doença. Para isso, a Fundação de Medicina Tropical criou um programa de identificação e tratamento dos casos. Hoje, eles podem facilmente ser identificados na capital e interior. O diagnóstico da lobomicose é rápido e seguro. Com uma simples retirada de um fragmento de pele e um microscópio, você pode fazer o diagnóstico em qualquer lugar, mesmo no interior do Amazonas. Feito esse diagnóstico, o melhor é a retirada cirúrgica que dá um tratamento definitivo e cura da doença. Até hoje, somente 23 casos já foram registrados. E quando isso acontece no início, as chances de cura são de praticamente 100%. No caso de seu Raimundo, o tratamento veio tarde e a lobomicose se tornou crônica. Há 26 anos, ele tem de conviver com a doença. Tem noite que você dorme de perna para cima com dor. Não dorme. E tem que trabalhar, né? É bom não descuidar da saúde. E a Fundação de Vigilância em Saúde confirmou hoje 3 novos casos do vírus H1N1 em Manaus. Com esses novos registros, sobe para 5 o número de casos confirmados da doença. Sobre esse assunto, a gente fala ao vivo com a repórter Samira Benoliel. Samira, boa noite. A gente já tem mais informações sobre esses 3 novos casos?
Temos sim, Amanda. Muito boa noite para você e para todos que nos assistem. Olha, a Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas divulgou que esses 3 casos são de 2 crianças menores de 5 anos e uma mulher, mãe de uma delas. As pacientes ficaram gripadas, mas não apresentaram sinais de complicação. Mesmo assim, procuraram atendimento médico, coletaram exames que foram encaminhados para o Laboratório Central de Saúde Pública, que confirmou o vírus H1N1. Felizmente, todos se recuperam bem. A FVS ainda aguarda o resultado de outras 3 amostras que foram encaminhadas ao Laboratório Central. Os pacientes seguem fazendo acompanhamento nas unidades básicas de saúde. Com esses novos registros, o Amazonas passa a ter 5 casos confirmados de H1N1. Este ano, incluindo uma idosa que contraiu o vírus durante uma viagem no Rio de Janeiro. Vale lembrar que a campanha de vacinação contra a gripe começa no dia 30 deste mês, com o dia D de mobilização. Mais de 1 milhão de doses serão distribuídas nas UBSs. Idosas com mais de 60 anos, crianças de 6 meses a menores de 5 anos, grávidas, mulheres, questão de resguardo, profissionais de saúde, indígenas, pessoas com doenças crônicas, detentos e funcionários de presídios terão prioridade. Além disso, a Fundação de Vigilância também orienta a população que mantém os cuidados com a higiene, como a lavagem das mãos ou o uso de álcool gel e que evite lugares fechados de muita aglomeração para evitar aí o máximo possível o vírus da gripe. É muito importante lavar as mãos, viu, Amanda? Volto com você. Muito obrigada pelas dicas e pelas informações, Samira. Daqui a pouquinho a gente volta a conversar. E agora a gente vê imagens do trânsito, outras imagens do trânsito. Nessa noite, a gente vê imagens agora da Avenida Getúlio Vargas, esquina com a Rua Ramos Ferreira, no centro da cidade. Por ali a gente vê um trânsito mais carregado. Um grande fluxo de carros nesse momento na Ramos Ferreira, ali na Avenida Getúlio Vargas, esquina com a Ramos Ferreira, agora à noite. Mais um jogo de peso na Arena da Amazônia. O governo do estado confirmou hoje o jogo entre Flamengo e Vasco. O clássico dos milhões, como é conhecido, será no próximo domingo e é válido pela semifinal do Carioca. A gente volta a falar ao vivo com a Samira Benoliel. Samira, a venda dos ingressos começa quando? Conta pra gente. Olha, Amanda, as vendas começam amanhã, 2 horas da tarde, lá na Arena Amadeu Teixeira. Mas eu vou parar de falar, vou deixar aqui para o Fabrício Lima, secretário de Esportes do Estado, que está aí com muitos detalhes aí sobre esse jogo. Primeiro, quanto que vai ser esse ingresso, Fabrício? O ingresso vai ser R$ 75,00 a cadeira inferior, R$ 95,00 a cadeira superior. São muito próximos do que foi no jogo passado, no dia de ontem, onde o Vasco se tornou campeão da Taça Guanabara e depois de uma longa negociação que começou logo após o jogo com o Eurico Miranda, que foi um grande incentivador de tudo isso, que é quem eu quero agradecer, o presidente do Vasco, que nos proporcionou esse trabalho junto à Federação Carioca, que também ficou encantado com o que viu aqui. Nós vamos ter Flamengo e Vasco aqui no próximo domingo, uma semifinal, 2 times de uma grande torcida, Flamengo que sempre movimenta multidões aonde vai, o Vasco que levou uma multidão à arena. Então são 2 grandes clubes de 2 grandes torcidas, eu tenho certeza que será uma grande festa. A gente já tem um horário aí definido no domingo? Nós estamos aguardando a FERJ definir esse horário, que é a Federação Carioca. Vão haver 2 jogos, Fluminense e Botafogo, que acontece em Cariacica, e Vasco e Flamengo acontece aqui em Manaus. Um jogo às 3 horas da tarde e outro às 17h30. Então nós estamos aguardando qual será o horário do jogo do Vasco e Flamengo aqui em Manaus. Expectativa de público aí? A expectativa é notação máxima de 44 mil pessoas. Nós estamos montando uma super estrutura. Tivemos alguns gargalos no jogo de ontem. Vamos procurar ajeitar, ajustar todos os gargalos que nós tivemos, os defeitos que porventura surgiram, para não se repetir no próximo jogo. E mais uma vez dar um show de civilidade, não houve uma confusão, nenhum registro de briga dentro da arena. Parabéns à torcida manauara que compareceu e fez uma linda festa. Ok, Fabrício, muito obrigada. É isso aí, Amanda. Os ingressos começam a ser vendidos amanhã, 2 horas da tarde, na Arena Amadeu Teixeira. Eu volto com você aí. Muito boa noite. Muito boa noite, Samira. Mais um clássico. É claro que a gente fica feliz com os jogos aqui na Arena. Uma boa noite para você. E nesse fim de semana, Caprichoso e Garantido agitaram as galeras com os ensaios. O Bar do Boi Caprichoso marcou a trajetória de 25 anos de carreira do levantador de toadas Arlindo Júnior e fez muita gente reviver bons tempos de boi bumbá. O evento também contou com a participação do Príncipe do Boi, Fabiano Neves e outros artistas. No Almirante Hall também teve ensaio do Garantido. A galera vermelha e branca dançou ao som da batucada, que aproveitou a oportunidade para apresentar a camisa oficial, a camisa encarnada. O show foi comandado pelos levantadores de toada P.A. Chaves, Leonardo Castelo e convidados. E agora a gente fala de outro ritmo. Artistas já estão ensaiando para o Festival de Ópera, que começa em maio. Nesse ano serão apresentados cerca de 20 espetáculos.
Notas musicais intercaladas e muita concentração. A dedicação desses músicos é tão grande que o ensaio parece até espetáculo. E tem até uma plateia atenta em fazer o que é impossível durante uma apresentação real: registrar um pouquinho da peça com o celular. Os visitantes deram sorte, vieram conhecer o teatro e ganharam música de presente. É emocionante, né? Pra gente que é da família que gosta muito de música, né? E encontrar o ensaio de um concerto é bem emocionante. Não esperava. Este é apenas um dos muitos momentos de preparação que a orquestra vai ter até o Festival Amazonas de Ópera, que este ano vai ter cerca de 20 espetáculos. É um espetáculo dinâmico, tem atores que vão contar para o público como é que funciona isso. A agitação já começou e em vários lugares ao mesmo tempo existe ensaio. Enquanto eu estou ensaiando aqui os jovens, essa é a orquestra experimental, né? Na outra sala de ensaio está o maestro Marcelo Jesus ensaiando o coro infantil, Turandot, com piano e com diretor de cena. E aí de tarde, enquanto um vai para outro ensaio, o outro... Então está sempre acontecendo em vários espaços. Pois é, tudo é preparado com bastante antecedência. A estreia do Festival Amazonas de Ópera está prevista para o dia 1º de maio. E é claro que o Teatro Amazonas vai ter uma apresentação inédita, nunca vista aqui. A composição de Luigi Cherubini, que conta a tragédia de Medeia, vai ser apresentada pela primeira vez no idioma original, o francês. Ou curioso? Os ingressos já estão à venda, com preços variados para um mês de apresentações. O Festival Amazonas de Ópera vem com força total. O diretor artístico explica que a expectativa é grande, tanto para quem vai assistir, quanto para quem dedica várias horas, todos os dias, aos ensaios. Precisa ensaiar muito. A gente já está 2 meses ensaiando as partes separadas e essa semana a gente começou a juntar os pedaços, né, para formar essa grande estrutura que é o festival. E essa semana é dedicada ao livro infantil. Com exposição, leitura dramatizada, teatro e outras atividades, as bibliotecas públicas vão procurar atrair as crianças para conhecerem o mundo da leitura. A Emília consegue prender a atenção das crianças. Esse daqui, ele é muito metido, Visconde Sabugosa. Ele acha que ele é muito inteligente, porque fica lendo os livros. Eu também posso ler muitos e muitos livros, se eu quiser. A caracterização da personagem do Sítio do Pica-Pau Amarelo é da pedagoga Daniele Pereira. E a intenção é justamente apresentar para as crianças as obras de Monteiro Lobato. E assim evoluindo na leitura, na fala, e as crianças se divertem muito. E é muito bom para mim quando ela dá um sorriso sincero, quando elas dizem: "Ah, Emília chegou". A atividade faz parte da programação da Semana do Livro Infantil, que vai ocorrer nas bibliotecas de Manaus. Nós temos a Hora do Conto, nós temos teatrinhos de fantoche, nós temos leitura dramatizada, nós também promovemos oficinas de reciclagem, né, para que as crianças aprendam a fazer materiais de apoio à leitura, como marcadores de texto, marcadores de livro. Na Biblioteca Emílio Vaz de Oliveira, no centro, as crianças brincam, participam de atividades lúdicas e entram em contato com a leitura. O livro ele possibilita, além de uma melhora na sua alfabetização, no seu aprendizado, além de melhorar o seu vocabulário, essa capacidade do imaginário dessa criança evoluir essa parte do cérebro dela. Além das bibliotecas, tem a programação itinerante. São 3 combis como esta, que durante toda essa semana vão estar visitando comunidades e escolas aqui da Zona Norte, Zona Leste e do centro de Manaus, no Largo São Sebastião. O objetivo é justamente esse aqui, inserir as crianças no universo da leitura. As crianças entram no carro e escolhem o que querem ver. Para os que ainda não entendem as letras, eles contam com a ajuda de monitores.
Um projeto surgiu com o intuito de fazer o livro circular, né, de tornar o livro acessível nos diversos pontos da cidade de Manaus. E justamente com esse intuito de despertar o hábito da leitura nas crianças, né, que são os primeiros leitores, que a formação delas está começando nessa fase de descobertas. Então, o projeto veio com essa finalidade, despertar a imaginação e despertar o hábito da leitura. Mas a maior intenção mesmo é que a partir desse primeiro contato seja estabelecida uma relação mais constante com os livros. Muito bacana. E amanhã é o Dia do Índio. E o Manhã no Ar traz uma reportagem especial sobre os povos indígenas no estado. Confira os destaques com a Adriane Diniz. Boa noite. Boa noite, Amanda. E você que acompanha a Crítica na TV nessa terça, cedinho, às 6 da manhã. Eu espero todos vocês, porque o Manhã no Ar vai falar sobre educação indígena. Nossa equipe preparou uma reportagem especial em homenagem ao Dia do Índio, que é comemorado no dia 19 de abril. Vamos acompanhar também uma entrevista com o secretário de Estado de Infraestrutura, que vai falar sobre o cronograma de obras aqui na capital e também no interior do estado. Você vai saber o que deve ser entregue e as obras que vão ser lançadas. E, claro, também a movimentação do trânsito com o RCCOP, com as imagens exclusivas do nosso helicóptero. Tudo isso a partir das 6 horas e eu espero todos vocês. E para comemorar o Dia do Índio, várias atividades estão programadas para acontecer no Centro Cultural dos Povos da Amazônia, na antiga Bola da Suframa. Lá o público vai poder participar de oficinas de pintura e trançado indígena. Maloque indígena, índio em tamanho real e artesanato. O dia é todo especial em homenagem a eles. Como o dia 19 é alusivo ao índio, que é a maior população desse país e hoje o Amazonas tem a maior concentração, nós vamos ter uma programação bem diversificada. A gente vai ter oficinas de pintura, onde o seu Miguel Lana, que é descendente de Dessana, vai estar mostrando como se faz as pinturas para os rituais, para as festas indígenas. E tudo isso é para mostrar que a cultura indígena ela é muito rica e que a gente pode fazer esse resgate da memória através dessas oficinas. Mas não é só isso. Que tal participar de uma oficina para aprender a trançar palha? Técnica que Miguel, da etnia Dessana, aprendeu quando era menino. Eu era órfão de pai e de mãe. O meu avô me ensinasse, meu avô paterno me ensinasse esse negócio para eu brincar. Porque antigamente, lá pro interior, era difícil brinquedos dos brancos como carrinho, essas coisas, difícil. Mas pro índio tem esses brincadeiros indígenas, sabe? De palhas, outras coisas, tudo mais, sabe? Parece difícil, mas prestando atenção... Saiu o passarinho de palha. É difícil de fazer? Um pouquinho, mas dá para sair. Nos movimentos que ele faz assim, seguindo. Passo a passo aí dá para fazer. E aí, se interessou? Então não deixa de participar, porque a programação em homenagem ao Dia do Índio só vai até a próxima quarta-feira. E de quebra, você ainda conhece o espaço, que é todo inspirado nas tribos da região. Para quem quiser aprender, tem que vir, tem que correr, porque até quarta-feira. Depois o Miguel vai embora para o sítio dele descansar. É isso aí, lembrando que todas essas atividades estão sendo realizadas das 9 da manhã até as 4 da tarde lá no Centro Cultural dos Povos da Amazônia, na antiga Bola da Suframa. E a entrada é gratuita. Eu fico por aqui, muito obrigada pelo seu prestígio. Amanhã eu tô de volta e conto com a sua audiência. Uma excelente noite para você e até amanhã.